Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje a gente está aqui no nosso podcast para falar de um assunto muito legal e trazer uma convidada super especial. Uma convidada que é minha paciente, uma convidada que eu acompanho desde o ano passado e que vai nos responder um questionamento principal. Será que é possível tratar a hérnia de disco sem cirurgia, sem corte? E será que é possível você competir, fazer esporte de alto rendimento e até buscar pódios nessas competições, tendo o diagnóstico de hérnia de disco? A Bruna Braga, teve a gentileza de vir conversar conosco. A Bruna Braga ela é empresária aqui em Fortaleza, é uma jovem empresária do ramo wellness e aceitou nosso convite de vir aqui e dar o seu depoimento e contar sobre a sua experiência na sua jornada ano passado. Ela que em 2025 praticou e competiu em 4 provas de Ironman. Isso é muito, muito bizarro. E queria dar as boas-vindas a ela e a gente vai bater um papo bem legal. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada, é um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouco mais dessa história, que não foi fácil, principalmente porque no meio disso tudo vieram diagnósticos de lesão e aí a gente tem que, né, respirar fundo, confiar nos profissionais, ter um pouco mais de resiliência e trabalhar muito com a cabeça, né? A cabeça entra ali em campo como a maior parte de um Ironman, na minha opinião, é a nossa cabeça. Assim, a gente pode estar muito preparado, mas a gente começa a ganhar ou a perder na mente. Não, e isso eu falo sempre aqui no consultório. A cabeça comanda o nosso corpo, né? E isso, na medicina e sobretudo, né, nas patologias de coluna, o paciente tem que entender que se ele não tiver resiliência, não tiver paciência, em todos os processos da vida, a gente está fadado ao fracasso, né? Bruno, a primeira pergunta, assim, é, é mais para saber da tua rotina de treino, para entender a tua programação, como é que era teu dia a dia no ano passado, em 2025, como é que era o teu planejamento para conseguir competir, né, em alta performance, em provas de Ironman, sobretudo, e até em mundial de Ironman, que a gente sabe que é o sonho de todo mundo que faz triatlo, né? E como é que foi imaginar que depois de todo aquele processo de alta performance, tu viria a ter um processo, um diagnóstico de hérnia de disco logo em seguida? Conta pra gente. É. Então, quando eu cheguei para você com essa dor, aquela dor irradiada, aquela dor forte que eu estava sem aguentar, sem saber o que era, você bem me explicou que a hernia de disco ela é formada de 8 a 10 anos, então era uma coisa que já estava ali, né, mas que não me impedia de fazer nada, inclusive com a alta carga que eu tinha. Então são 20 horas semanais, 22, 23, é muito tempo de treino, né? Então fazia 2 treinos por dia, né? Na semana são 7 dias, né? Então assim, eu tinha aí às vezes 16 treinos, entendeu? Então era no mínimo 2 treinos por dia, né? Fazia a bike 3 vezes na semana, a corrida 3 vezes na semana, e um dos dias era aquela transição, né? Que eu juntar Sim. a, a bike e a corrida, a natação 3 a 4 vezes na semana e fortalecimento também 3 vezes na semana. E assim, o que é que eu percebi? No momento que eu estava assim, bem cansada, né? Que já era no final da temporada, né? Eu tinha essa rotina forte desde o começo do ano. Então, ali, desde janeiro eu vim me preparando para o meu primeiro Ironman, que foi em junho. Depois disso eu não parei, eu só parei depois do 70.3 do Mundial em Marbella. Então eu coloquei uma preparação, emendei na outra preparação e não parei. Lá, aqui no final, em novembro, foi onde eu descansei, sabe? Então, assim, eu fui para Marbella, assim, para me divertir, para viver aquele momento, mas eu estava relaxada. Então, foi no momento que eu mais relaxei em relação a fortalecimento, foi o momento que veio a minha dor. Essa é a minha percepção, assim, vendo, assim, Uhum. historicamente o que que aconteceu Uhum. para eu chegar a essa dor, né? Então, foi uma rotina bem pesada, mas foi muito legal também viver o processo. No começo, quando eu decidi fazer um Ironman, eu, eu primeiro assisti o Ironman e falei assim, não é possível, gente, se todo mundo que tá aqui consegue, com certeza eu também consigo.
E eu não queria fazer de qualquer forma, eu queria fazer um bom Ironman, eu queria já iniciar, assim, meu primeiro Ironman ser uma coisa muito marcante na minha vida. Uhum. Eu realmente me dediquei, assim, bem para isso. É, aprendi muito durante esse processo que a sua cabeça, você se imaginar fazendo alguma coisa conta muito, né? Assim, você é, estar preparado, você treinar, dá muita confiança, e essa confiança você tem que usar a seu favor. Algo que você nunca fez, às vezes gera alguma dúvida. Uhum. Será que eu vou conseguir? Uhum. Será que eu vou conseguir terminar? Será que Uhum. eu vou conseguir nadar? Né? Aquela água gelada, roupa de borracha, coisas que não temos aqui, né? Montanha, né? A gente não tem treino de montanha aqui, não tem muita subida, não sabe descer bem na bike. Então, assim, eram muitos desafios que eu não conseguia nem, é, assim, treinar, né? Para isso, ideal para isso. Mas em nenhum momento eu desacreditei. Em nenhum momento eu falei assim, não vou fazer e tudo. Eu tinha certeza que eu ia conseguir. E essa certeza, né, que eu chamo aqui de fé, né, para mim é uma fé, você acreditar sem duvidar, eu acho que essa fé leva você aonde você conseguir imaginar. Tá? Então, acho que é junção, assim, treino, cabeça, mentalidade e fé, assim. Perfeito. É exatamente o que eu penso também. A gente tem. São quatro grandes pilares que sustentam a nossa vida, na minha cabeça, tá? Primeiro pilar, pilar mental, que é exatamente isso, ter a cabeça boa. Às vezes tem gente que precisa fazer terapia, mas tem que ter isso bem sedimentado. O segundo pilar, o pilar espiritual, se apegar a Deus, ir para a missa, ir para o culto, né? Cada pessoa tem a sua perspectiva. O pilar trabalhista ou o pilar financeiro, é você trabalhar, você sair de casa, você buscar, né, o seu pão de cada dia, você conseguir pagar suas contas, você fazer suas coisas, né? E o quarto pilar é o pilar familiar. Eu acho que se você não tiver uma rede de apoio para tudo, para enfrentar uma doença, para enfrentar uma prova, para fazer um treinamento, acaba que se não tiver tudo encaixado, se um pilar tiver caído, derruba todos os outros quatro, né? Então eu acho que a parte mental com certeza está dentro desses quatro prioridades aí. E falando nisso e puxando um gancho, com toda essa rotina de alta performance, tanto de treinamento, a rotina esportiva, como na parte empresarial, como é que foi para logo em seguida, putz, tô com muita dor, como você chegou para mim em dezembro, Plínio, tô com muita dor, essa dor desce na minha perna, essa dor vem como um choque e ela tá me limitando, ela tá vindo com muita recorrência e tá difícil para eu conseguir fazer minhas coisas no dia a dia. Putz, tá ruim para fazer, sei lá, coisa que eu fazia muito facilmente. Não tá legal. Me ajuda. Como é que foi para sair de um pico de rendimento altíssimo e chegar e perceber que teu corpo estava pedindo ajuda, putz, eu tenho que parar agora. Hum. Como é que foi o início do diagnóstico, né? E qual a mensagem inicial para quem tem um diagnóstico de hernia de disco e que tem que reprogramar ali a rota de acordo com a vida? Hum. Acredito que primeiro escutar bem seu corpo, né? Então o corpo ele vai dando sinais, assim, não negligenciar isso, apesar da sua empolgação, né? Assim, durante o meu processo de treino para os mundiais, né? Eu tive algumas limitações também, e dentro dessas limitações, eu não fiz as minhas melhores provas nos mundiais, porque eu estava já com algumas limitações, né? Eu tive aquela mesma lesão que você também teve Da banda iliotibial, a né? banda iliotibial. Então, assim, eu sabia que eu não ia fazer a melhor maratona, mas eu sabia que eu ia conseguir fazer alguma maratona e usei essa estratégia, assim, tava no Mundial. Eu não quis, assim, passar daquele limite. Então, na hora que o corpo te diz, assim, ó, não tá legal, tá doendo, tem alguma coisa estranha que a gente não negligenciar. Então, em nenhum momento eu negligenciei nenhuma dor. E tratar o mais cedo possível, né? Então, eu senti ali novembro, dor lombar, mas ela não irradiava. Então, eu fui tratando como dor lombar, fui diminuindo e tudo. Em dezembro, quando eu lhe procurei, ela já estava irradiando. Uhum. Então, assim, no primeiro momento que ela irradiou,
eu já lhe procurei. Por quê? Porque acho que a gente tem que tratar o mais cedo possível. Então, acho que duas coisas, né? Escutar bem o seu corpo, se conhecer e tratar o mais cedo possível. E eu acho que um terceiro ponto, que é depois que você procura os profissionais, confiar, né, no que o profissional está te dizendo. Porque vamos colocar aqui para uma outra esfera, né? Um nutricionista te passa uma dieta. Ele pode te passar a melhor dieta adequada para você. Se você não seguir, amigo, infelizmente a dieta perfeita não vai servir. Uhum, Mesma coisa, se você pode, eu estou aqui com o melhor uhum, médico especialista em uhum, coluna. Se eu não tivesse seguido o que uhum, você tivesse me dito, eu tenho certeza que a gente não teria tido o êxito que teve, entendeu? Então, assim, tinha muitas dúvidas, tinha muitos medos. Cheguei a ficar aflita, né? Falei, meu Deus, e agora? Eu vou parar tudo, né? Então, cheguei tudo a me questionar, será que eu faço uma cirurgia logo para uhum, resolver? Avaliei também que eu não tinha uma pressa, né? Eu acho que você tem que pesar, assim, na sua vida, o que é mais importante, né? Será que uma prova é mais importante do que toda a sua vida? Ou é melhor a gente é, dar um passo aqui para trás, fazer a base novamente, ficar tudo 100% e ter o resto da vida também para fazer outros esportes, para competir de outra forma, de uma forma até melhor, uma forma mais segura, entendeu? Então, eu acho que você tem que avaliar como um todo. Naquele momento, no momento da dor, no momento do diagnóstico, realmente decepcionante, né? Você tá ali uhum, numa crescente e eu falei, não, agora é o tempo de parar. Mas aí a gente volta para outra esfera da vida, como você mesmo falou, uhum, que na espiritualidade a gente também recebe sinais, né? Quem sabe, né? Que é um sinal também, que assim, ó, agora vamos focar nesse outro ponto aqui. Então, eu tive que parar forçadamente, digamos assim, né? Pela uhum. força da dor, mas eu consegui me concentrar em outras coisas também, Massa. entendeu? Então, assim, eu levei alguns ensinamentos que eu tive para o esporte para dentro da empresa, dentro do meu trabalho, e eu consegui focar um pouco mais em um outro lado que já era um projeto meu, entendeu? Então, eu acho que a vida da gente não é uma linha assim que você controla tudo, né? A gente tem essa ânsia de controlar tudo, e é muito mais sobre como você reage ao que vai aparecendo na sua vida, entendeu? Então, vamos ter o outro ponto lá da mentalidade, botar a cabeça no lugar, seguir os profissionais, aceitar, né? Uhum, E seguir com o tratamento, com o que o profissional que você escolheu está te guiando uhum. e acreditar que realmente vai dar certo. Do mesmo jeito que eu acreditei lá no Ironman, que eu ia concluir o Ironman, eu, quando começou esse tratamento, eu tinha certeza absoluta, inclusive agradeci a Deus pela minha cura. Ponto. Final. Então, 2 meses depois, estava lá sem nada, né? Passei por alguns momentos difíceis, passei. Fiquei sem andar, fiquei. Mas, né, com, com o tratamento que a gente fez bem conservador, sem passar pela cirurgia, eu sentia dias, o próprio fisioterapeuta falou, Bruna, quando tu saiu daqui naquele dia, eu tinha certeza que tu ia pra cirurgia. E eu falei, pois eu tinha certeza que eu não ia. Que eu já tinha conversado lá com Deus que a gente não ia fazer a cirurgia, mas que a gente ia ficar boa de outro jeito. Não Perfeito. deu certo. Que massa ouvir esse testemunho, né? Porque é exatamente isso que essa é o meu dia a dia, né? Me deparar com pessoas que têm um diagnóstico de surpresa, e que chega no desespero, muitas vezes, tanto pela dor física, mas também pela dor emocional, porque eu sei o quanto isso impacta na rotina, no dia a dia, na, na- no convívio com a família, com a esposa, com o marido, o que seja, e tentar primeiro acolher essa pessoa, que eu acho que essa é a nossa função como profissional de saúde, como médico. Primeiro, acolher, ouvir e tranquilizar o paciente. Eu acho que antes de qualquer processo de tratamento ou de intervenção, eu acho que esse primeiro ponto é inegociável, né? E foi isso que a gente fez e foi isso que a gente conversou por uma, por duas, por três, por todos os momentos que a gente teve lá no consultório discutindo sobre o seu caso. E eu lembro que eu falei sobre uma estatística que
que eu trago até a público para externar para todo mundo, uma estatística positiva. Tá? De cada 100 pessoas que têm o diagnóstico de hérnia de disco, apenas 5 vai precisar do procedimento cirúrgico para chegar na cura. Tá? E essa estatística é muito favorável, mas ela não tem uma responsabilidade única do profissional médico, do profissional fisioterapeuta. O paciente ele é corresponsável nessa melhora. Eu costumo dizer que a responsabilidade é 50% do paciente e 50% da equipe médica. Tá? E quando eu falo equipe médica, eu não falo só médico. Né? O médico não faz nada sozinho. E deixo aqui o meu agradecimento e os meus parabéns aos profissionais que acompanham os meus pacientes que têm o diagnóstico de hérnia de disco. Fisioterapeuta, o profissional de educação física, até mesmo profissional de nutrição. Ninguém faz nada sozinho, né, Bruna? E eu faço questão de sempre fazer contato com o fisioterapeuta, de trocar figurinha, de discutir o caso, porque o médico não faz nada sozinho, né? E trazendo essa estatística que eu te falei no consultório, Bruno, apenas 5% precisa de cirurgia. Você tem paciência para esperar ficar boa, né? O quão você acha importante você saber desequilibrar os momentos da vida, isso que você falou anteriormente. Muita gente fala que a vida você tem que equilibrar vários pratinhos para conseguir fazer tudo. Eu penso como você. Eu acho que tem picos de desequilíbrio, dependendo do seu objetivo, dependendo da sua meta. Agora eu vou descer e eu vou para outra demanda que eu preciso fazer, que eu preciso focar. Por que você achou que era importante reduzir a tua carga de exercício para focar na tua saúde? Por que você não optou, Plínio, já que eu posso ficar boa amanhã, eu quero me operar e eu quero resolver a minha hérnia, eu quero ficar boa logo. Por que você optou por não operar e esperar algumas semanas ou meses, dependendo de cada caso, né? Cada pessoa tem o seu prognóstico. Por que você apostou em esperar e não ficar logo boa, operando e resolvendo o seu problema no dia seguinte? Pronto. Primeiro, acho que você foi muito claro para mim, desde a primeira vez que eu vim aqui, né, dando todas as opções, quais serão as opções possíveis. Então, considerei todas. Né? Com a evolução, né, partindo da sua orientação, que era uma orientação mais conservadora, eu apenas segui. Né? Como eu falei, eu acho que o médico está aqui te dizendo o que é que ele acha, né, que precisa ser feito no seu caso, né? Então, você me apresentou todas as opções, e no meu caso, você falou que seria o ideal a gente tentar primeiro o conservador. Caso não funcionasse, a gente poderia fazer também a cirurgia. Então, eu optei pelo conservador. Nesse momento, eu me dediquei totalmente a isso. Então, eu fiz de tudo, né? Eu dormi bem, eu caminhei, eu me dediquei aqui na fisioterapia, na musculação, né, no treino. Eu me alimentei para isso, eu tomei suplementos para isso. Então, assim, foi tudo. Eu me dediquei para do mesmo jeito que eu me dediquei para fazer um Ironman, eu me dediquei para ficar boa, como você mesmo falou. Paciente e médico, né? Sim. Talvez se eu não tivesse seguido, a gente não tivesse tido tanto esse êxito. E como eu segui esses passos, apresentou melhora. Então, com a sua orientação, eu seguindo os passos e apresentando melhora, decidi seguir por esse caminho mais conservador. E a gente fazendo esse acompanhamento muito de perto, você com esse trabalho de estar sempre em contato com quem está tratando ali no dia a dia, né? Que é o educador físico, que é o fisioterapeuta. Eu acho que essa equipe multidisciplinar dá sempre um resultado muito bom. Então, eu acho que como vinha dando resultado, fui paciente, fui. Fui muito paciente. Eu sei que eu fui paciente. Tem gente que com um mês não aguenta sentir a dor que eu senti. Né? Assim, eu sei que é muito ruim, realmente a dor é muito ruim, muito chata. Você, às vezes não encontra posição para dormir, né? Que é uma coisa básica, né? Às vezes para trabalhar você não consegue ficar muito tempo ali sentado. Então, realmente foi bem difícil eu ter essa paciência, essa resiliência. Mas eu sou um pouquinho acostumada a sentir dor, né? A gente sente dor, a gente é mais resistente à dor, digamos assim. Então, assim, eu sabia que aquilo ia passar, que ia ser uma fase e que eu tinha que passar por aquele processo. Então, fui consciente também, né? Não foi assim,
aguentando à toa, né? Fui Sim. consciente que fazia parte do processo e que quanto melhor eu passasse por aquele processo, mais rápido aquilo ia ficar bom. E realmente foi, assim, eu não sei por quanto tempo, mas pelas estatísticas que você já tinha me dito, 2 meses é um tempo ótimo, né? Para você ficar sem dor. Eu ainda estou no finalzinho, né, da minha reabilitação. Agora vai fazer o Uhum. quê? 4 meses, né, que eu comecei. Passei. Mas, assim, janeiro, fevereiro foram os meses, assim, que em março eu já estava fazendo 80% dos exercícios de antes, né? Com pouca carga e tudo voltando, mas março eu estava completamente diferente de janeiro. Então foram 2 meses assim bem concentrados nisso. E agora a gente está no finalzinho de abril, completando 4 meses do tratamento inteiro, mas assim, estou livre de dores, já faço tudo normal, já trabalho, já estou aqui sentada há, né, há um tempo que nem isso, naquele começo de dor aguda a gente consegue. É, então, eu acho que é mais foi uma vitória também, entendeu? Agora, Uhum. sim, realmente você tem que estar consciente do que você vai passar Uhum. e ter essa inteligência de ter o seu momento de vida. Seu momento de vida agora se apresentou dessa forma, talvez se eu ficasse resistente, lamentando, né? Assim, não ia adiantar muita coisa, né? Sim. Eu acredito que é, onde você coloca energia, aquela coisa acontece, né? Aquilo cresce, aquilo resolve, aquilo cura, aquilo trata, né? Mas você tem que se dedicar e tem que colocar energia. E é bem isso que eu falo no consultório. O tratamento de hérnia de disco, ele só vai ser cirúrgico se o paciente quiser. Como assim? Se ele não estiver se dedicando, ou seja, ele está querendo não se dedicar, ou se ele não quiser sentir mais aquela dor. A nossa função como médico é expor as possibilidades de tratamento, encorajar o paciente para aquela possibilidade que ele escolheu e ser um facilitador nesse processo, de acompanhar, de tirar dúvidas, de fazer um intercâmbio com os profissionais da equipe multidisciplinar. Eu acho que essa é a função do médico, né? Mas, de fato, como eu falo para todo paciente e estou extrapolando isso além dos muros do meu consultório, é que a indicação de tratamento cirúrgico para hérnia só existe em duas possibilidades. Quando o paciente não se dedica e aí não fica bom no tempo que a gente discute e propõe de acordo com o caso dele, ou quando o paciente diz, doutor, eu não quero tentar. Eu quero amanhã não estar com essa dor. E aí ele opta pela cirurgia. Então, essas duas possibilidades é o tratamento cirúrgico, né? E aí, já vindo para a parte final do seu tratamento, né? Agora nesses já 16 semanas que você está seguindo, né, no tratamento conservador, como é que está sendo já essa sensação boa, positiva, de não estar sentindo mais aquela dor irradiada que te limitava, que não te deixava fazer algumas atividades, alguns exercícios, de te ficar na mesma posição muito tempo? Como é que está sendo? Está sendo prazeroso? Estava muito ansiosa? Já voltou à vida normal? Já está treinando devagarzinho? Como é que está sendo esse momento agora? Então, é uma felicidade muito grande, acho que desde da infiltração, assim, sabe? Assim, que a gente teve um resultado excelente com aquela infiltração, porque o Vitor, fisioterapeuta, tinha comentado comigo que nem todo mundo tem essa melhora expressiva com a infiltração. Mas tinha tido uma melhora muito boa, assim. Então, eu já saí dali, depois da infiltração, com 80%, entendeu? Foi algo que hoje está 100% de dor, não sinto mais nada. A Excelente. gente está progredindo, assim, nos últimos exercícios, né? Faltam ali 2 exercícios para 2 exercícios da musculação para expor totalmente, que é o RDL e o stiff. Todos os outros eu já faço. Agachamento, leg, tudo eu já faço com amplitude, né? Sentadinha, Uhum. boa, porque no começo ali na cadeira flexora, extensora, a gente reduzia a minha amplitude para poder não esticar a perna toda. Então, assim, tinha algumas limitações ali naquele começo, mas hoje eu tenho zero limitações. Então, assim, é uma satisfação muito grande, principalmente de eu ter conseguido esse resultado sem passar pelo processo cirúrgico, né? Então, é uma vitória de
responsabilidade minha, sua, dos outros profissionais e de paciência, resiliência, né? Um trabalho, assim, que talvez ele não é o mais rápido, mas eu acho que é o que dá mais mérito, né? Assim, porque uma cirurgia, como você mesmo explicou para mim, ela é simples, né? Ela é rápida, né? Então, assim, rapidinho. E hoje as pessoas têm uma urgência muito grande, né? De resultado, sem querer passar pelo processo. Para tudo na vida, hoje as pessoas estão assim. E essa ansiedade, às vezes, tira da gente de viver o que a gente precisa viver. Né? E talvez eu precisasse viver isso, assim. Eu confio muito em Deus, então acho que eu precisava viver isso. Eu acho que com todos os problemas que nos apresentam, né, que a vida nos apresenta, eu acho que a gente tem que encarar, enfrentar e passar por aquilo ali que a gente vai aprender de alguma forma e levar isso para nossa vida. Massa, massa, massa. Puxando um gancho do que a Bruna citou, a gente, durante o processo de tratamento dela, a gente lançou mão de uma alternativa dentro do nosso leque terapêutico. A gente fez uma infiltração na coluna dela no começo do ano. E para quem está nos assistindo, a infiltração nada mais é do que um procedimento analgésico, né? É um procedimento feito com agulhas que a gente faz para dar um conforto para o paciente, para aliviar a dor naquele momento. E o grande objetivo, né, nesse procedimento, e eu sempre deixo isso claro no consultório, é que a infiltração vai ser importante para dar uma janela de oportunidade para o paciente, porque ele vai estar um tempo ali com menos dor, para conseguir se dedicar ainda mais ao tratamento conservador, né? Então, a infiltração foi essa ponte para ajudar e para potencializar o teu tratamento conservador, que sim, a gente tem muito resultado positivo, principalmente para tirar o paciente do tratamento cirúrgico. Tá? Então, fico feliz que o seu resultado tenha sido positivo e de você estar aqui externando para quem está nos assistindo. Tá? Bruna, mais uma pergunta agora de cunho anatômico, físico, e relacionada ao esporte, tá? Naqueles 4 pilares que eu falei, adicionaria um quinto pilar, que é o pilar esportivo, né? Eu acho que todo mundo que faz esporte, que pratica atividade física, isso já é provado que isso é salutar para a nossa saúde de maneira geral. Você acha que mudou alguma coisa na tua perspectiva e na tua consciência em relação ao fortalecimento específico que você precisa dar e a atenção que você precisa ter para a musculatura que envolve a tua coluna, musculatura de core? Tu acha que mudou um pouco a tua perspectiva e qual a importância que hoje tu daria para a musculatura e fortalecimento de core? Pronto. Antes de eu ter esse diagnóstico de hérnia, eu já fazia um trabalho de fortalecimento, mas eu acho que a importância que eu dava era 50%, né? Metade de fortalecimento e metade os outros. Hoje eu diria que era 80%. Hoje eu diria que 80% é core, inclusive eu brinco ali com os meninos que a gente tem que fazer uma competição de core, porque agora você é a campeã mundial do core, viu? Porque o que eu tenho fortalecido de core é todos os dias, são 7 dias na semana. Eu posso fazer qualquer coisa do meu dia, mas tem que ter ali os 15, 20 minutos de fortalecimento de core. Então, antes de cada treino, são 20 minutos só de fortalecimento de core, né? Excelente. Então, ali são aquelas posições isométricas e tudo, com aquelas variações, né, que existem inúmeras, mas sempre dando atenção. Então, como é que a gente faz? Antes de eu começar a treinar, eu tenho um preparo para ativação aqui do core, para tudo que eu for fazer, eu tá com o core já bem ativado para. Então, acho que isso vai ser para sempre, né? Assim, você vai fazer um Pilates, por exemplo, né? Que também foi algo que me ajudou nesse processo. A mesma coisa, você chega lá, é o core direto ativo. Você vai fazer uma corrida, por exemplo, você sabe que você corre melhor com o core ativado. Você vai fazer o triatlon em si, natação, o ciclismo, a mesma coisa. Então, quanto mais você ativa ali o core, melhor você performa em qualquer esporte que você for fazer. Então, hoje eu diria que 80% do treino, assim, é realmente do treino de fortalecimento específico para o esporte de endurance, eu colocaria o core e os 20% as outras partes, entendeu? Porque eu acho que o core evita até lesão, não só lombar, mas lesão em outras partes do corpo, né? Então, até uma lesão até de joelho, às vezes está relacionado com o core fraco, né? Sim.
Você varia ali você vai correndo, você varia ali, eu tenho uma queda ali no quadril, e se eu reduzindo a minha queda ali no quadril, eu não vou ter mais problema no joelho. Então, eu acho que tudo isso é um sistema ali que funciona basicamente ali no meio ali, né? É como se fosse a estrutura Sim. realmente do seu corpo, está ali no seu colo. E não só a prática de esporte, né? Vamos botar aí daqui a 40 anos, né? 50 anos, que vamos ser todos idosos, né? O idoso também é muito importante ele ter tido uma vida ativa, ele ter tido um core fortalecido, entendeu? Você vai ter 80 anos aí com independência, né? 80, 90 anos. Então, acho que importante, assim, para hoje, para amanhã e para. E endossando isso que você falou, eu costumo fazer a analogia de que a musculatura do nosso corpo é como uma poupança. Você vai enchendo, você vai alimentando essa poupança ao longo da sua vida para chegar nessa fase, na terceira idade, na parte que a gente precisa, na velhice, para ter autonomia, para fazer as coisinhas, e lá você usar essa poupança. É como a nossa musculatura. A gente precisa fazer a construção dessa musculatura agora, nessa fase, até chegar lá na frente, para lá usar e usar para ter não só longevidade. Eu acho que hoje mais importante do que a longevidade é ter qualidade de vida. É viver com qualidade, né? Não é chegar Sim. muito longe, mas é chegar muito longe vivendo bem, né? Eu acho que isso que é importante, né? Para finalizar, só deixar claro para todo mundo aquilo que a Bruna começou a falar. Apesar de ela ter tido o diagnóstico de hérnia, né, no ano passado, após realizar 4 Ironmans, não necessariamente a prática de esporte está associada ao diagnóstico de hérnia de disco. O diagnóstico de hérnia de disco é multifatorial. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vem na dependência de vários fatores da vida daquela pessoa. Hoje a gente tem mais de 46 fatores que já foram comprovados. Os mais comuns: obesidade, sobrepeso, genética, tabagismo, atividade laboral. Tá? Então vai juntando tudo e teu corpo vai é, é, gerando algum tipo de instabilidade ou de sobrecarga e acaba que acontece algum distúrbio como a hérnia de disco. A hérnia é um fator, é um diagnóstico proveniente de algum distúrbio por várias coisinhas que se acumularam ao longo dos anos, como você falou, tá? A hérnia nunca acontece do dia para a noite, ela é fruto de um processo, né? Que muita gente se pergunta, por que eu tive essa hérnia? Será que foi porque eu dormi de rede? Será que foi porque eu levantei aquele garrafão de água? Não é um único fator, né? São múltiplos fatores. Bruna, só finalizar e deixar aqui minha gratidão por aceitar o convite e pela gentileza de estar aqui conversando com a gente. E, por fim, queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que faz esporte e até mesmo quem é sedentário, tá? Mas que recebeu o diagnóstico de hernia de disco ou que tem uma dor na lombar que não melhora. Qual que é a sua mensagem final? O que que você orienta? O que que você tem para estimular essa pessoa que é ativa e que não é ativa, mas que quer iniciar o esporte, e tem você que é seu seguidor, lhe acompanha e tem você como uma Uhum. pessoa admirável. Pronto. É, começando aqui sobre isso, sobre a mensagem, eu acho que para quem é sedentária, urgentemente, né, assim, para sua vida, não é nem só para por causa de hernia de disco, mas para a vida, a sua vida por inteiro ela melhora quando a gente faz atividade física, né? Para hoje, pro, pro seu relacionamento familiar, pro seu relacionamento no trabalho, eu acho que o corpo ele funciona melhor em movimento. Então, para quem já pratica esporte, escutar um pouco mais o corpo. Eu sei que hoje a gente trabalha muito com resultado e sempre melhorar, mas eu acho que essa melhora exponencial, ela pode ser um pouquinho mais lenta e não significa dizer que ela vai ser menor porque ela é mais lenta, Uhum. mas eu acho que você pode ir construindo de uma forma longeva, né? Acho que a longevidade dentro do esporte, né? Eu pratico esporte desde os meus 4 anos, já passei por diversos esportes e, assim, eu tenho assim 3 meses para parar para cuidar de uma hérnia ou de alguma outra lesão. Acontece, né? Acontece com
várias pessoas que praticam, e isso não é o fim, né? Talvez é o meio, né? Para você ir, para ir para um outro ambiente, para ir para um outro esporte, para testar uma nova fórmula. Então, acho que não é um ponto final, mas vamos colocar uma vírgula aqui, escrever um novo capítulo ali, uma nova história, mas que dê uma continuidade, não é assim o fim. Eu sei que a dor, realmente, é uma dor. Para quem está assistindo a dor, é difícil viver falando assim, mas acredite, tudo na vida passa. O ápice, assim, todo campeão, né? Tá lá no dia, É. mas passa, aquele dia de glória passa. O dia da dor, né, que é um dia que você vai chorar, que você vai ficar chateado, também passa. Então, na sua vida, tudo passa e a gente tem que passar por essa vida, acredito eu, de uma forma aqui no meio, né? Sem, assim, no alto, né? Você não se elevar tanto no alto a ponto de você perder, né? Assim, a sua humildade e nem se lamentar tanto aqui no baixo a ponto de você achar que não é nada, né? Então vamos passar aqui de uma forma conseguindo analisar tudo que acontece na vida e que isso faz parte da sua vida, conseguindo passar por todos esses processos, se alegrando, se entristecendo, mas sem nunca perder a sua fé e a crença de que tudo na vida vai dar certo e que tudo coopera para o seu bem, né? Sendo bom ou sendo ruim, escolher bons profissionais, né? Como aqui do Dr. Plínio, que foi assim, inclusive foi o Vitor, né? Que foi o fisioterapeuta que me indicou. Já era também aqui parceira da TS, então já todo mundo que conhece muito o seu trabalho, falava muito bem do seu trabalho, então assim, ainda bem que apareceu um profissional assim, bem responsável, que foi extremamente cuidadoso e cauteloso, né? Que a gente escuta muita coisa, né? Nesse mundo da hérnia, né? Uhum. Então, assim, foi uma pessoa que foi muito cuidadosa, então, procurar bons profissionais, escutá-los e seguir, né? De nada adianta a gente ter bons profissionais se a gente não consegue seguir o que eles nos passam. E é isso. Queria agradecer também o convite. Me sinto muito grata em poder contribuir, né? Em poder passar essa experiência, né? De que deu tudo certo, né? Apesar da dor, né? É muito legal ficar falando só das vitórias, né? Das coisas ruins que a gente passa não é legal, mas eu falo com muita tranquilidade. Inclusive, eu acho que realmente é um exemplo que outras pessoas estejam passando, né? Pelaquela dor e que acreditar que aquilo vai dar certo. Conte sempre comigo. E queria presentear também com Casa BA aqui para Olha você. Eu sei que aí, você já é cliente, rapaz. mas esses aqui são os doces do Casa BA, que inclusive o pessoal aí atleta também frequenta muito lá. Vamos ver, vamos ver. Casa BA, eu sou fã. Minha esposa também gosta muito. Muita São coisa boa, coisa fitness. que é os doces sem açúcar, alimentação lá sem glúten, sem lactose. O pessoal aí que faz a alimentação mais limpa, que está se preparando, que tá competindo. É o morango trufado e tem Opa! Ó, Aí sim. morango trufado fit. Esse aqui, campeão. Bom demais aqui. Eu já comi. Eu gosto muito e as coisas, além de ser fit lá, são muito saborosas. Quem não conhece, recomendo. Casa BA. Obrigada. E conte sempre comigo. Aí a gente acho que daqui para frente, né, só tende a melhorar. Em breve volto também aos meus treinos de corrida, né? Estou bem calma, bem tranquila. Acho que esse tempo me deu uma tranquilidade tão grande, né? Eu não tenho mais essa pressa, mais essa ansiedade. Acho que foi um tempo, assim, está sendo um tempo de olhar para mim, de recolher de outras áreas da minha vida, da importância e ver que tudo está se encaminhando da forma que tem que ser. Então, em breve aí vocês vão me ver em outros esportes, pretendo voltar a correr ainda, mas vai ter novidade aí também. Legal, legal, legal. Fica aí a mensagem da Bruna para os seus seguidores e para todo mundo que nos deu a oportunidade de estar aqui assistindo. E fico feliz em ela ter vindo passar a sua mensagem, contar a sua experiência e trazer
um pouco de positividade para os meus pacientes, para os meus seguidores, todo mundo que me acompanha e que está nesse processo de tratamento, que tem uma dor crônica, que tem um diagnóstico de hernia de disco, que está na dúvida se faz tratamento conservador, se vai seguir com a cirurgia. Acho que é importante a gente trazer esses pontos aqui. E gratidão, espero que vocês estejam nos nossos próximos episódios. Um abraço a todos e até logo.